o tratamento da anosmia secundária ao Covid-19 através do Bidort. A pandemia do Covid-19 surgiu no final de 2019, foi decretado estado de pandemia em março, praticamente, de 2020, sendo que ela já havia se espalhado pelo mundo todo, e a partir do segundo semestre de 2020, surgiram as chamadas variantes, mutações desse vírus, no Reino Unido, África do Sul, Brasil e, atualmente, por último, na Índia. Em relação à pandemia, nós estamos tendo que consertar o avião durante o voo. É um vírus novo, estamos tendo que aprender sobre ele e sobre o comportamento durante essa emergência sanitária. Trata-se de uma infecção transmitida pelo ar, infectando as vias aéreas superiores, e em seguida ela compromete múltiplos alvos, como pulmão, cérebro, coração, rins e pele. A transmissão pode ocorrer também por superfícies, por fomites. E o grande aspecto da lesão, principalmente nos órgãos, é secundário à chamada tempestade de citocina. A anosmia, ela foi detectada como sintoma patognomônico do Covid-19 em fevereiro de 2020 na Inglaterra. E a perda de olfato é associada a outros quadros de infecção de vias aéreas superiores, principalmente o influenza, e, em geral, ela é reversível. Alguns casos, ela se torna prolongada, porém ainda reversível, e poucos casos ela é definitiva. Em alguns pacientes, eles referem a cacosmia, que é uma alteração do olfato. Eles sentem algum cheiro constante. Alguns pacientes sentem um cheiro doce, outros sentem um cheiro de queimado, alguns sentem cheiro de cigarro, para todos os odores. E essa alteração do olfato pode estar associada também à alteração do paladar, a disgeusia. Isso sugere que talvez o vírus tenha uma propensão a invadir o sistema nervoso central, e uma das vias de invasão é através do nervo olfatório. A anosmia costuma durar em até 15 dias ou até 30 dias, mas em geral ela é totalmente reversível. Os casos que eu vou apresentar foram os que eu tratei no começo da pandemia, em 2020. No final, eu vou fazer uma atualização para 2021, em relação principalmente às variantes. O primeiro caso, o paciente do sexo masculino, de 65 anos, ele tinha o PCR positivo antes da consulta. Isso, na ocasião, era raro, os testes ainda eram muito restritos, em poucos laboratórios tinham os kits para o teste, para o PCR, e ele referia a perda de olfato desde o início da infecção, 3 meses antes. Ele testou o Bidort positivo para Covid, o kit que eu uso de substâncias de controle, Reference Control Substance. Eu uso fotos, imagens do vírus e numa maneira que todos vocês já devem estar ao par. A gente multiplica as imagens dentro de uma própria gravura, né? E isso ainda não está padronizado, então eu não coloquei valores aqui. Nós ainda não fizemos um consenso sobre esse material, que acabou sendo improvisado por conta da emergência. Nesse primeiro caso, eu testei vários medicamentos e suplementos, e eu encontrei o açaí em cápsulas de 500 miligramas como positivo, e eu prescrevi para ele, e ele melhorou depois de uma semana.
o olfato voltou à normalidade depois de uma semana. O segundo caso é uma paciente do sexo feminino de 35 anos, ela já estava com quadro de anosmia fazia 45 dias, ela não tinha exame para COVID nos exames convencionais, ela já tinha passado em outro médico e ela veio para consulta com uma ressonância de crânio normal. No começo da pandemia, a gente não sabia dessa informação sobre a anosmia relacionada à COVID, muito relacionada ao COVID, e a anosmia é um sintoma relativamente raro dentro da otorrino. E uma das causas pode ser tumor cerebral. Então, a gente, logo no começo, começaram a surgir casos de anosmia como único sintoma, a gente não sabia ainda, e a gente acabava investigando com ressonância de crânio ou na hipótese de ser alguma doença do sistema nervoso central. E essa informação apareceu no final de fevereiro, quando já havia um caso aqui no Brasil. E aí já passou a considerar todo caso de anosmia como diagnóstico de COVID. Essa paciente tinha o Bidort positivo para COVID e na pesquisa de drogas eu encontrei o ômega 3 em cápsula na proporção 180 a 120, proporção tradicional, como efetivo para o caso. E ela recuperou o olfato depois de 2 semanas. E o terceiro caso era uma outra paciente, sexo feminino, 45 anos, ela já veio para consulta com PCR positivo para COVID e ela tinha 2 meses de anosmia. Bidort também positivo para COVID. Uma observação, o que eu tenho visto até agora é que o Bidort não negativa para o COVID em nenhuma evolução. O paciente mantém uma carga viral baixa pelo Bidort, é detectável pelo Bidort, e até um ano, que nós já fizemos 1 ano e meio de pandemia agora, então até pelo menos 1 ano de infecção, o Bidort continua positivo para o COVID. Nesse terceiro caso, na ocasião, não encontrei nenhuma droga que fosse satisfatória, nenhum suplemento, e eu testei o ozônio numa seringa, calculei a concentração dessa forma, e ele foi positivo. E eu fiz o tratamento por insuflação auricular, por 5 minutos, na concentração de 15 miligramas de ozônio por litro. E a paciente mandou uma mensagem para mim mais tarde, referindo melhora do olfato no mesmo dia. A partir desse caso, eu passei a fazer ozonioterapia auricular em todos os pacientes com queixa de anosmia e em alguns pacientes em particular que eu fazia o diagnóstico de COVID e que apresentavam uma carga viral inicial muito alta. Eu ainda não encontrei relação entre a carga viral inicial e a gravidade da evolução. Algumas pessoas com uma carga viral alta, dentro dos parâmetros que eu tenho usado, evoluíram bem, sem problema, quase sem sintomas, e outros pacientes com uma carga viral não tão alta tiveram uma evolução mais arrastada da doença. Atualizando agora para 2021, o que eu tenho visto é que não se está levando em conta o surgimento das variantes nas ondas de infecção. O ano passado, 2020, foi todo ele, aqui no Brasil, dominado pela cepa original. Então, foi nítido a presença de uma primeira, de uma segunda e de uma terceira onda no final do ano. A partir de janeiro de 2021, aqui em São Paulo, surgiu a variante de Manaus, a P1. Mudou de nome agora, eu não sei qual letra grega que ele é.
beta ou gama, se não me engano. Mas essa P1, a partir de janeiro desse ano, de 2021, ela passou a dominar o cenário. Então, o que eu estava abordando em relação ao ano passado, a cepa original, teve uma mudança significativa com essa P1. Ela dizia-se mais infecciosa, eu não percebi isso, acho que todas elas são bem infecciosas, além do que a gente está acostumado com influenza, por exemplo, e que são infecções sazonais, eles têm um grau de infectividade sabidamente alto, mas igual ao Covid, nem se compara. O Covid é muito mais contagioso. E essa variante de Manaus, ela provocou bem menos anosmia do que a cepa original. A cepa original provocava muito mais anosmia. Agora, eu creio que já estamos lidando com a variante da Índia, que surgiu agora no final de maio, pelo menos. E essa variante, ela tem uma característica que ela provoca menos anosmia também, em relação à cepa original do ano passado, e ela provoca muito sintoma nasal, muita coriza e obstrução nasal. E ainda é cedo para avaliar a gravidade, mas parece que ela piora muito depois de 10, 12 dias do início da infecção. A cepa original, os casos que evoluíam mal já evoluíam mal logo de cara, a variante de Manaus também, e essa não, essa ela começa com sintoma de resfriado e depois de 10, 12 dias ocorre a tempestade de citocinas e comprometimento do pulmão com insuficiência respiratória. Então precisa ficar atento com essa evolução tardia. E para cada variante, a meu ver, a gente deve se considerar uma primeira onda, ou se surgirem outras variantes no percurso aí do que virá pela frente. Dentre os pacientes que chegam no consultório com queixa de anosmia, um primeiro dado importante é que quanto mais cedo a gente iniciar o tratamento, mais rápida é a regressão do quadro. Eu tive um paciente era por acaso uma degustadora de vinhos ainda. Ela tinha 6 meses de anosmia e ela foi o meu caso mais difícil. Ela demorou uns 2 meses para voltar ao normal, fazendo sessões semanais de ozônio e prescrevendo suplementos a cada retorno. O uso de suplemento, pelo Bidort, curiosamente, ele parece que você atinge um nível de tanque cheio e a partir desse nível o paciente não precisa mais. Isso vale para qualquer suplemento. Uns mais que os outros, mas em geral todos têm esse comportamento. Então, a prescrição dos suplementos, ou de remédio, ou de drogas, ou do que quer que seja, ela sempre é dinâmica e também personalizada. Então, eu encontrei aí ao longo desse ano e meio de tratamentos, pacientes que se beneficiaram pelo ômega 3, DHA 180, EPA de 120, e na dose de 3 cápsulas ao dia. Outra opção que eu tenho usado com frequência é o açaí em cápsulas, de 500 miligramas, já vem de pronto ou manda manipular, toma 2 vezes ao dia. Alguns pacientes, o sulfato de zinco, essas prescrições elas podem estar associadas, pode ter mais de um suplemento ou medicamento associado. Às vezes ele é prescrito isoladamente dentro do que eu encontro no teste. Sulfato de zinco de 20 miligramas, a formulação comercial mesmo, compra em farmácia normal, 1 vez ao dia.
muito paciente tem níveis de zinco adequados. O zinco se pega na alimentação, então não necessariamente precisa ser suplementado. Outro suplemento que eu tenho encontrado bastante validade é a vitamina B6, na dose de 100 miligramas, uma vez ao dia. Esse eu prescrevo por mais tempo, geralmente um mês de suplementação. O ácido alfa-lipoico também é importante, desde que vá de acordo com o teste, se o BIDORT for condizente, é útil, pode-se usar. Na dose de 25 miligramas, manda manipular uma vez ao dia. Alguns poucos pacientes, eu encontrei o astragalos como sendo útil, na dose de 300 miligramas, também manda manipular uma vez ao dia. E em todos os pacientes eu tenho usado a lavagem nasal com a solução de soro fisiológico e o xilitol. A gente começou a usar já no começo da pandemia. O xilitol ele tem uma propriedade eletromagnética já conhecida de atração de micro-organismos. Parece ser útil nos casos de Covid. Recentemente foi relatado que o vírus ele tem nas proteínas de superfície, nas proteínas spike, que fazem a ligação com o epitélio, elas têm uma tetravalência positiva, ela é um ímã extremamente potente, e isso está sendo submetido aí a um escrutínio sobre as experiências com ganho de função, experimentos ou desenvolvimento de vírus mais infectantes. Essa história aí que o vírus talvez seja artificial ainda, tem muita coisa que está sendo elucidada, mas isso aí pode ser que o xilitol, nesse sentido, ele neutralize essas proteínas de adesão. O ozônio auricular é feito dessa forma, o paciente ele fica com um estetoscópio adaptado, é todo ele com material não reagente ao ozônio, e é importante ver se o ouvido não tem cera, a cera neutraliza o ozônio, se combina com o ozônio de forma incerta, então o ideal é que a orelha esteja sem cera, esteja limpinha. E a gente coloca o estetoscópio e insufla durante 5 minutos. Essa foi uma mensagem da paciente que eu tratei, a primeira que eu tratei com ozônio, e ela disse que quando chegou em casa, ela sentiu o cheiro do almoço, então, no mesmo dia da aplicação. Então, isso me animou a a praticar esse tratamento aí, e tem tido bom resultado. Eu recomendo aí para os colegas que quem não faz, que comece a fazer. Muito obrigado.